Bom dia, povo. Vocês sabem que essa semana é semana de revisão, né? E aí eu já venho fazendo essa revisão com vocês e eu só vou relembrar um pouquinho de tudo que eu já disse, né? E de alguns pontos que a gente ainda não viu, que a gente ainda não revisou. E aqui eu vou dizer agora para vocês a parte mais importante dos assuntos de vocês, que seriam o período composto por coordenação. A gente já viu tudo e graças a Deus essa parte a gente já viu que é a parte mais difícil, certo? O que vai cair na prova de vocês é texto literário, interpretação desses textos literários, período composto por coordenação e por subordinação. Os textos literários são textos que eles têm uma diferenciação, outras características e outros aspectos que os textos dos gêneros textuais não têm. Os textos literários, eles podem trazer aspectos como o uso do personagem, narrador, enredo, espaço, tempo, uma caracterização em relação às falas e os aspectos físicos, os aspectos mentais e os aspectos psicológicos dos personagens, né? E aí, provavelmente, você já sabe o que seria tempo. Tempo é em que momento a história se passa, a narrativa se passa. Espaço, o espaço onde a ação e a narração está sendo feita. Narração é feita pelo narrador e tem dois tipos. Pode ser o narrador observador, que ele só observa, ou o narrador personagem, que ele vai narrando e ele mesmo é outro personagem dessa trama. A gente tem o enredo também, o enredo que é a própria história. A gente tem os personagens, que são aqueles que cometem a ação, que eles que fazem a história acontecer. E as características desses personagens, eles podem ser... E essas características físicas, psicológicas, podem estar explícitas no texto, ou eles vêm de acordo com alguns fatos que o personagem faça dentro da história, que através dele a gente pode identificar algum aspecto psicológico ou alguma característica física, certo? E a interpretação desses textos literários, eles podem vir e pedir para vocês se ligar no tempo onde se passa a história, que tipo de personagem é o personagem principal e o secundário. O personagem principal é geralmente aquele onde o texto e tudo acontece em torno dele. O personagem secundário é geralmente o vilão, que vai tentar atrapalhar aquele personagem principal. E aí, geralmente, nas interpretações, eles vão pedir para que vocês saibam diferenciar quem é o personagem principal e quem é o personagem secundário. Pedir para vocês também falarem sobre o espaço, onde é que se passa aquela história e tudo mais, certo? Quem é o narrador? Como é que se faz o narrador? O narrador só observa ou fala aspectos de onde está ocorrendo aquela história, ou também ele participa, certo? E aí a gente já entra no outro assunto, que seria o período composto por coordenação. E a gente estava vendo que o período composto por coordenação são aquelas orações que se ligam pelo sentido, mas não existe uma dependência sintática, ou seja, as orações... o período composto por coordenação, por orações coordenadas, elas não têm essa dependência de sentido. Se eu cortar uma e outra, eu vou entender o sentido e não necessariamente eu vou precisar da segunda parte para que ela faça sentido. Mas para intensificar essa ação, para intensificar esse sentido, ela traz um complemento. E esses complementos vão ser ligados a partir das nossas conjunções. E aí, se essa oração coordenada, sindética, aliás, sindética, meu Deus do céu. Se essas orações coordenadas
sindéticas, elas vierem, elas vão ser sempre ligadas por conjunções. E essas conjunções vão trazer um valor a mais a essas orações, que pode ser aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, que a gente já viu todas elas, né? E aí as conjunções, toda vez, eu já disse isso a vocês, toda vez quando a gente tem uma conjunção no meio dessas orações, elas vão trazer o seu valor de adição, de adversativas, alternativas e conclusivas e explicativas para essas orações coordenadas sindéticas, certo? As sindéticas que precisam da ajuda da conjunção para ligar a primeira oração à outra. Se eu tiver uma oração coordenada assindética, é porque ela não é introduzida por uma conjunção. A assindética não utiliza conjunções, mas a sindética precisa das conjunções, certo? E aí, a segunda parte é o nosso período composto por subordinação. E o período composto por subordinação são aquelas orações que têm um sentido, que têm um valor semântico, que a primeira oração e a segunda oração, elas vão ter uma dependência semântica de sentido. Eu não vou poder cortá-las como eu corto as coordenadas, porque a primeira oração vai depender da segunda para fazer sentido, entendeu? E elas não usam a conjunção, elas vêm juntinhas pelo sentido que uma carrega da outra, certo, meus amores? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Não vou mandar atividade para vocês, que esse é um assunto que a gente já viu, que a gente já relembrou. Se vocês estudem, peguem o livro, estudem esses aspectos, qualquer coisa, qualquer dúvida, eu vou estar aqui para tirar para vocês, certo? Prestem muita atenção nessas atividades e, por favor, pelo amor de Deus, perguntem, tá bom? Perguntem, que eu sei que é um assunto bem chatinho e bem complicado, tá bom, meus amores? Ainda bem que a gente já tava começando a relembrar alguns aspectos, né? Beijo pra vocês.